Olá, alunos! Continuamos hoje o nosso estudo com a temática Estatística e Distribuição de Frequências. Bem, o objetivo principal, os objetivos dessa temática é, primeiro, definir estatística, população, amostra, variabilidade. Segundo, representar graficamente dados. E terceiro, calcular parâmetros referentes aos dados que estarão organizados em uma tabela denominada tabela de distribuição de frequências. Bom, primeiramente, então, tratando do tema estatística, do conceito, como nós já falamos anteriormente, a estatística ela se preocupa basicamente com os procedimentos de coleta, organização, tratamento, representação e utilização das informações para a tomada de decisões. Bom, ela ocupa-se também, então, de uma área denominada inferência estatística e, portanto, ela está dividida em dois ramos, estatística descritiva e estatística inferencial. Com relação aos conceitos, nós temos então alguns conceitos que são chave no estudo da estatística. Dentre eles, o primeiro, então, o conceito de população. População em estatística é entendido como um conjunto de elementos ou conjunto de indivíduos que possuem em comum determinada característica de estudo. Não necessariamente uma população é composta por seres vivos, né? Então o termo população é um termo genérico que se refere aos dados em estudo. A amostra é entendida como um subconjunto da população, né? Então basta que você extraia um subconjunto da população, você já subentende que isso é uma amostra. E o terceiro conceito fundamental é o conceito de parâmetro estatístico ou estatística. Parâmetro nada mais é do que uma função, um valor numérico real obtido através de uma função com base nos valores da população. Então, é chamado parâmetro, com base nos dados da população. Esse mesmo raciocínio, porém extraído de uma amostra, recebe o nome de estatística, né? Aí nós teremos aqui adiante alguns exemplos de parâmetros e estatísticas. Um outro conceito muito importante em estatística é o conceito de variável. O que é variável? Ao pé da letra, é um caractere suscetível a variar, ou suscetível à variação. Alguns exemplos. Uma variável pode ser qualitativa, quando a variação permitida ou analisada nesse caractere diz respeito a uma categoria, um atributo ou então a uma qualidade. Por exemplo, sexo, cor, entre outros. Já a variável é dita quantitativa quando essa variação ela diz respeito a um número. E ainda esse número pode ser um número inteiro, e ela recebe o nome de quantitativa discreta, ou esse número pode ser um número real, fracionário ou decimal, com vírgula, e ela recebe o nome de variável quantitativa contínua. Por exemplo, variável discreta. Eu tenho número de filhos, né? 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Variável altura é uma variável quantitativa contínua, 1,82 m, 1,5 kg. Peso também é uma variável quantitativa contínua. Bom, com relação a outro termo que é utilizado em estatística, é o termo amostragem. Amostragem, basicamente, é o processo de extração de elementos de uma população para a composição de uma amostra, né? A amostragem ela é dita aleatória quando todos os elementos da população possuem igual chance para compor a amostra. Ou, por exemplo, com a realização de um sorteio, né, chamado aleatorização. Esse processo em que envolve essa aleatorização é chamado em estatística
um pré-requisito para a realização de inferências. Caso contrário, a amostra pode ser considerada inviável ou inválida para a tomada de conclusões. Variável aleatória, né? Então, a partir dos valores obtidos por uma amostragem aleatória, nós temos o conceito de variável aleatória. O que é uma variável aleatória? São os resultados, né, inerentes à amostragem, e a característica principal é a incerteza. Por exemplo, quando eu tenho o lançamento de um dado, embora eu saiba todos os resultados possíveis, eu não sei de antemão qual é o resultado. Ou mesmo o lançamento de uma moeda, dentre outras variáveis aleatórias. São caracteres que possuem inerente ao seu resultado uma variação permitida. No estudo das variáveis aleatórias, há interesse em parâmetros. Por quê? Porque muitas vezes, mesmo não sabendo qual é o resultado de antemão, nós temos como caracterizar a média, a dispersão ou a posição em que os valores que podem ser assumidos por essa variável se caracterizam. Bom, um outro conceito importante em estatística é o conceito de distribuição de frequências. Muitas vezes nós ouvimos falar em tabular dados ou tabulação de dados. De que consiste basicamente a tabulação de dados? A tabulação de dados nada mais é do que a construção de uma distribuição de frequências. Quando os dados são coletados, eles compõem um conjunto denominado dados brutos. Com a organização desse conjunto de maneira crescente ou decrescente, a denominação é rol. A partir do rol, os dados podem ser tabulados, com a construção de uma distribuição de frequências. A distribuição de frequências, ela é organizada a partir de um número de classes ou categorias. Estas devem ser estabelecidas previamente à construção da distribuição de frequências, que nada mais é do que uma tabela que contém as informações referentes aos dados coletados. Nesta tabela, compõe, então, a denominada frequência simples, que nada mais é do que o número de vezes com que determinado valor se repete no conjunto de dados. Essa frequência simples é representada normalmente em livros didáticos ou documentos de estatística pela letra F minúscula e algumas vezes acompanhado pelo índice I. É comum essa notação indicial em estatística, referente ao índice I subscrito, que se refere à variação de classes, à variação de categorias, à categorização. Além da frequência simples, nós temos também a frequência acumulada, que é representada pela letra F maiúscula, também podendo ser acompanhada pelo índice I, subscrito. A frequência acumulada, ela traz informações referentes a um valor limite, né? Então, a frequência acumula valores até um valor limite. Quando eu tenho uma frequência acumulada, isso significa que a representação numérica da frequência acumulada contém todos os elementos que têm um valor igual ou menor do que a variável naquele momento. Já a frequência relativa caracteriza outra coluna da tabela de distribuição de frequências. E como o próprio nome diz, relativa, ela traz a ideia de uma relação com o todo.
E a sigla é F minúsculo, R minúsculo, frequência relativa. O seu cálculo é dado pela razão entre o número de dados que compõem uma determinada frequência de classe específica e o todo. Então, a frequência relativa pode ser traduzida em uma fração que condiz a uma relação ou a um percentual, uma porcentagem. A frequência acumulada também pode ser representada em termos percentuais. Neste caso, se assume a sigla F maiúsculo, R minúsculo, frequência acumulada relativa. De modo análogo à frequência relativa simples, ela é dada pela razão entre o número de elementos de uma determinada classe e o total de dados. Essa ideia, então, de tabulação de dados ou construção de uma tabela de distribuição de frequências para uma variável aleatória quantitativa é exemplificada aqui, neste caso, denominado exemplo 1, que é uma variável qualitativa. Essa variável qualitativa, então, muitas vezes nós temos a ideia que por uma variável tratar de uma qualidade e que o seu valor não se refere a um número, que com isso eu não posso ter um tratamento quantitativo ou que eu não possa simplesmente tabular os dados. Essa ideia está incorreta. Então, aqui nós temos um exemplo de variável qualitativa, que ela varia com a qualidade e os dados estão tabulados. Mas de que forma? Bom, eu tenho aqui então uma população com 80 indivíduos, 35 do sexo masculino, 45 do sexo feminino. E esses dados estão organizados então na tabela 1. Aqui eu tenho a frequência simples, que representa o número de machos e o número de fêmeas. A frequência acumulada, que basicamente eu vou somando as frequências até que se chegue a determinada classe. A frequência relativa, que na primeira linha consiste da razão entre a frequência específica, machos, que é de 35, dividido por 80, que é o total de indivíduos, eu tenho 0,44. Já na próxima linha, eu tenho 45 indivíduos em relação ao todo, que são 80, corresponde à razão 45 dividido por 80, que corresponde ao valor 0,56. Bom, algumas observações. A primeira, quando eu somo as frequências relativas, eu tenho que ter a unidade. A menos dos erros de arredondamento, a soma deve chegar no número 1, 0,99, né? Depende um pouco ali das dízimas que eu considero no meu cálculo. Esses valores, eles são traduzidos em percentuais. Então, a partir da tabulação, eu leio a tabela 1 como 44% da composição dos indivíduos são machos. 56% da composição dos indivíduos são fêmeas. E ao somar o 44 com o 56%, eu tenho 100%, ou seja, não deixei ninguém de fora. Então, sempre que ao encerrar a tabulação dos dados ou a composição de uma tabela de distribuição de frequências, eu devo verificar se a soma das frequências relativas percentuais totaliza 100% dos indivíduos. Já o exemplo 2 traz um exemplo de variável quantitativa discreta. Nesse caso, é uma amostra de 2.000 legumes com relação ao número de sementes. Então, a variável de interesse aqui representado pela letra X corresponde ao número de sementes identificadas, né, em cada legume. Então, na primeira coluna, que está representada pela letra X maiúscula, entre parênteses X índice I, porque o I se refere às possibilidades de categorias. Quais são as categorias? Bom, aqui eu tenho a categoria com 4 sementes, 5 sementes e assim por diante até a categoria
14 sementes. Bom, como são estabelecidas essas categorias? De acordo com os dados. Temos algumas possibilidades, de acordo com a literatura, né, com a base teórica. Por exemplo, havia uma descrição do número de sementes, que poderia haver de 4 a 14, ou com base no experimento, nos dados experimentais. Né? Nesses dados, houve uma variação de 5 a 14. Mas aqui está exemplificado um caso em que a primeira categoria não contém nenhum elemento, ou seja, em nenhum legume foi identificado apenas 4 sementes. Foram identificadas de 5 a 14 sementes. Ah, mas e quantos? Percebam que a frequência simples traz a quantidade, como o próprio nome diz, a frequência com que isso ocorreu nos meus dados coletados. A frequência simples referente ao valor 5 é 60. O que significa isso? Que 60 legumes apresentaram 5 sementes. Já, se eu observo, por exemplo, a 12, 60 legumes apresentaram 12 sementes. Então, a frequência simples se preocupa com a contagem em cada categoria, ou seja, em cada classe, em cada possibilidade de valor da minha variável aleatória. Já a terceira coluna, que diz respeito à frequência acumulada representada pela letra F maiúscula, ela é obtida pela soma entre a frequência simples correspondente e as frequências imediatamente anteriores. Por exemplo, com 7 sementes, eu tenho o valor correspondente para a frequência absoluta 520. Como foi obtido esse valor? Pela soma 310 mais 150 mais 60, ou seja, a soma das frequências simples anteriores. Como o próprio nome diz, frequência acumulada. Eu vou acumulando valores. Nas duas últimas colunas são apresentadas a frequência relativa simples, F minúsculo, e frequência relativa acumulada, F maiúsculo. De que consiste isso? Entre a razão, composta pela razão, entre os valores das respectivas frequências, obtidas nas colunas anteriores, e o todo, ou seja, razão entre o valor específico da classe e o total de elementos, que nesse caso é 2.000. Então, fazendo essa relação, por exemplo, 60 dividido por 2.000 dá 0,030. 150 dividido por 2.000, tenho 0,075. E a frequência acumulada é de um raciocínio análogo. Então, eu faço a divisão pelo todo, que é o 2.000. Percebam que, novamente, a soma na coluna da frequência simples fecha o valor 1. Já na acumulada, o último valor é o valor 1, porque eu vou somando todas as partes do todo e deve fechar uma unidade do todo, ou seja, o 100%. Se eu multiplico cada frequência relativa por 100%, eu tenho o valor em percentual. Vejam só, se eu pego, por exemplo, o valor 7. O valor 7 corresponde à frequência relativa 0,155. Isso significa o quê? Significa que 15,5% dos meus elementos ou dos legumes que estão sendo analisados possuem 7 sementes. Já se a minha pergunta for, quantos legumes têm menos do que 7 sementes, ou 7 sementes ou menos, o que está abaixo de 7, que inclui os valores 4, 5, 6 e 7, a resposta ela é dada pela frequência acumulada relativa. Ou seja, é 0,105 vezes 100%, na linha do 7 é 0,26. Então, é 26%. Aqui tem um zero sobrando, né? Ali é 0,26. Outro exemplo, 6. 6 sementes,
eu tenho 0,075. Significa que, multiplicando por 100, 7,5% dos legumes analisados possuem 6 sementes. E na coluna imediatamente, né, à direita, eu multiplicando por 100, eu tenho 10,5% dos elementos com 6 ou menos sementes. Então eu somo, eu incluo, eu acumulo os valores abaixo. Este mesmo raciocínio, utilizado no exemplo 2 para a variável quantitativa discreta, ele pode ser utilizado para a variável quantitativa contínua. Inclusive, ele é até mais útil nesse caso, em que a variável quantitativa contínua possui uma infinidade de valores possíveis para sua variação. Por exemplo, aqui eu tenho uma medição de 100 plantas em centímetros. E aí, a observação foi que se variou de 10 a 19,9 centímetros. E agora, como eu estabeleço o número de classes? Bom, de acordo com a literatura, de acordo com a frequência experimental, e uma forma que pode ser utilizada diz respeito à variação, à amplitude de variação. Por exemplo, de 10 a 19,9, eu tenho 9,9, é uma variação de 10 unidades aproximadamente, né? É utilizado a raiz quadrada dessa amplitude para se estabelecer o número de classes. Porém, não há uma regra rígida para o estabelecimento do número de classes. Aqui foram consideradas nesse exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 classes. Os elementos estão variando de 10 a 19,9. E a amplitude do intervalo, a amplitude de cada classe, né? A amplitude de cada classe, ela é obtida pela razão entre a amplitude total e o número de classes. Nesse caso, nós temos então a primeira classe de 10 a 10,9. Observa-se que agora é utilizado um símbolo, né? É uma barra horizontal com uma delimitação à esquerda, pode ser uma delimitação à direita ou em ambos. O que isso significa? Significa que é uma notação de intervalo adaptada para a tabulação de dados. Ou seja, onde há esta delimitação, que é uma traço vertical, significa que o intervalo é fechado. Ou seja, eu incluo o valor à esquerda e excluo o valor à direita. Então, a primeira classe ela vai de 10 a 10,9, incluindo o 10 e excluindo o 10,9. Mas e o 10,9 fica onde? O 10,9 ele vai ser considerado a partir da segunda classe. Tá? Se utilizar essa notação conforme a notação de intervalo. Caso contrário, eu posso delimitar que os elementos estão naquela classe. E assim por diante durante a tabulação da tabela. Vejam só. Então, nesta tabela de distribuição de frequências do exemplo 3, nós temos primeira classe de 10 a 10,9, segunda classe de 11 a 11,9, terceira classe de 12 a 12,9 e assim por diante. Para efeito de tabulação, de extração de parâmetros no passo seguinte, é feito o ponto médio de cada classe. O que é o ponto médio? Basta se somar os extremos que delimitam a classe. A primeira classe é de 10 a 10,9, soma e divide por 2. O valor, né, aproximado, 10,5, que é a metade da classe. E assim por diante. Esse é chamado ponto médio da classe, aqui denotado por PM. A ideia das frequências simples, acumulada, relativa e relativa acumulada são análogos ao exemplo anterior. Nesse caso, então, nós temos a seguinte raciocínio. Por exemplo, de 11 a 11,9, que corresponde à segunda linha da tabela, ou à segunda categoria, ou à segunda classe de estudo, nós tivemos 5 plantas compondo a amostra. A frequência
acumulada desta classe é o valor 10. Por quê? Porque envolve os 5 elementos da classe 11 a 11,9, mais 5 elementos da classe 10 a 10,9. A relativa corresponde à razão, relativa simples, F minúsculo, corresponde então à razão entre o valor e o todo, que nesse caso é 100. Então, 5 divididos por 100, 0,05, para ambas as classes, primeira e segunda. Já a frequência relativa acumulada, percebam que no primeiro é 0,05, no segundo é 0,10. Por quê? Por a razão do 5 para o 100 e do 10 para o 100. Em termos percentuais, nós dizemos assim, que os elementos que compõem a primeira categoria de 10 a 10,9 correspondem a 5% dos elementos que compõem a amostra. Já a segunda classe representa 10% dos elementos que compõem a amostra. E assim por diante. Por exemplo, a classe de 16 a 16,9, olhando para a tabela, consiste da informação 0,10 para a frequência relativa, então é 10%, e se pensarmos em acumulada, valores inferiores então a 17, que é de 17 para baixo, a frequência relativa acumulada é 0,90, ou seja, 90% dos elementos possuem menos que 17 centímetros. Então, esses dados estão tabulados. Mais uma vez, observando que a soma da frequência simples deve compor o total dos elementos, que são 100 plantas, nesse exemplo. A soma da frequência relativa simples, F minúsculo, FR, deve fechar o valor 1, caso contrário, está incorreto. E a última frequência acumulada deve fechar também no valor 1, que é o 100%, multiplicando por 100, o 100% do todo. Bom, o primeiro objetivo, então, desse estudo de hoje, que é a tabulação dos dados, consiste dessas frequências, a organização dos dados em uma tabela de distribuição de frequências. Por que frequências? Relativa, relativa acumulada, frequência simples, frequência acumulada, e disso nós extraímos os percentuais, ou faixas, ou categorias em que os dados estão tabulados. O segundo objetivo diz respeito à representação gráfica. Um gráfico muito utilizado em dados em estatística é o chamado histograma de frequências. Aqui nós temos então uma representação gráfica histograma, que consiste basicamente em se representar por uma coluna vertical cada classe do estudo. Então, a primeira classe, 10,5, se nós olharmos na tabela, na página anterior, no exemplo 3, 10,5 é o ponto médio da primeira classe. Então, o 10,5 está esse retângulo vertical, primeiro valor, representa a primeira classe. E assim por diante. Então, nós observamos que as classes que possuem ponto médio 13,5, 14,5 e 15,5, respectivamente, possuem a maior frequência. Aí, esse comportamento observado, que tem uma forma de sino, uma tendência central maior dos valores, é chamado padrão normal de distribuição de dados. Então, a maioria dos casos é muito comum, é muito frequente que se tenha esse comportamento. E com isso nós dizemos que os nossos dados seguem a distribuição normal. Então, essa distribuição normal ela será estudada adiante, mas esse comportamento que nós estamos observando aqui, que é uma tendência central de concentração dos dados, numa forma de sino ou sinoidal, né? É o chamado comportamento normal. Bom, então basicamente a representação gráfica adotada em estatística compõe no eixo horizontal ou a variável x ou as classes, dependendo se ela é quantitativa contínua ou quantitativa discreta, e no eixo vertical a frequência simples ou a frequência acumulada. No caso da frequência simples, nós temos uma tendência central. No caso da frequência acumulada, há uma acumulação, então é um gráfico crescente. O mais utilizado é o histograma de frequência simples, conforme o exemplo ilustrado.
Observe novamente e compare este gráfico com a tabela da página anterior e verifique se ficou claro essa representação. Caso não esteja claro, poste sua dúvida na plataforma. Bom, o terceiro objetivo diz respeito à obtenção de parâmetros representativos, ou seja, valores que representam a amostra, ou valores que representam a população. Um exemplo clássico é a média, né? A média de notas da turma X foi tal valor. Então é comum nós falarmos de valor médio. Uma média é uma medida representativa. É um parâmetro que representa um conjunto de dados. Veja que aqui nós temos a definição. Parâmetros para amostras. A mesma média, se ela é o parâmetro, ele se refere a uma população. E estatística corresponde ao mesmo cálculo, porém associado a uma amostra. Por isso que está entre parênteses aqui essa explicação. São medidas representativas. Dentre as medidas representativas, as mais comuns são tendência central, posição e dispersão, conforme será ilustrado na sequência. Tendência central. As três medidas mais comuns e utilizadas em estatística para representar a tendência central dos dados são média, mediana e moda. A média, conforme está ilustrado aqui, diz respeito à estatística da soma de todos os valores ponderada pelas suas frequências. Ou ainda, eu somo todos os valores obtidos e divido pelo número de valores obtidos, que são coisas distintas. Por exemplo, notas. Eu tenho 30 alunos. Eu somo todas as notas e divido pelo 30, que é o número de alunos. Bom, quando os dados estão tabulados, nós temos aquela simplificação, aquela notação de frequência. Então, eu multiplico o valor da variável pela sua frequência em cada classe. Com isso, eu já estarei fazendo essa soma. Então, vejam, no nosso exemplo, eu tinha lá uma frequência para 6 sementes. Ao invés de somar 6, mais 6, mais 6, eu multiplico o número de legumes que possuíam 6 sementes para incluir na minha soma. Bom, dessa forma, então é colocada essa fórmula. X barra, a barra se refere à média, x barra é média da variável x, diz respeito à razão entre a soma dos valores multiplicados pelas suas frequências respectivas, simples, dividido pela soma das frequências. Lembram que o soma das frequências corresponde ao número total de dados. Então, essa notação indicial, com índice variando de 1 a n, nada mais é do que a soma de todos eles. Índice variando de 1 a n, somatório. Então, todos os elementos que compõem ou a população ou a amostra em estudo. Como exemplo do cálculo da média, nós apresentamos aqui a média da tabela 2. Então, essa média ela pode ser obtida por meio de planilha de cálculo ou mesmo da calculadora, né? Então, basicamente, quando os dados estão tabulados, o cálculo da média é realizado dessa forma. Eu tenho os valores possíveis para x observados, que são de 4 a 14, que corresponde ao exemplo dos legumes de 4 a 14 sementes, as frequências simples respectivas, né? 4 sementes não houve nenhum caso, 5 sementes, 60 casos, 6 sementes, 150 casos e assim por diante. Então, eu pego cada número associado à variável, 4, 5, 6 e assim por diante, e multiplico pela sua frequência correspondente. Com isso, eu tenho a terceira coluna, que é x, que multiplica f, x vezes f.
Por exemplo, 5 vezes 60, 300. 6 vezes 150, 900. E aí eu componho a soma. Então a soma da segunda coluna da frequência dá 2.000. A soma da terceira coluna, que é o x vezes f, dá 16.932. De acordo com a fórmula da página anterior, que é a soma do x vezes a frequência dividido pela soma da frequência, então eu tenho nesse caso 16.932 dividido por 2.000, que corresponde a 8,5. Então observe, número de sementes é uma variável quantitativa discreta. Então eu não tenho meia semente. Porém, o parâmetro que representa, nesse caso, um parâmetro de tendência central denominado média, é dado por 8,5. Então, não necessariamente o valor obtido para a média corresponde a um valor real, porém é um valor que representa, em média, o número de sementes nessas 2.000 observações foi de 8,5. A segunda medida de tendência central é a mediana. A função da mediana é determinar uma posição central, ou seja, uma posição em que à esquerda se tem valores menores e à direita valores maiores, em que o percentual é 50% à esquerda e 50% à direita, fechando 100%, que é o todo. Então, mediana, como o próprio nome diz, divide ao meio, mas a mediana não corresponde necessariamente à média. Porque nós podemos ter, por exemplo, a média de uma turma é 70, mas isso não significa que 50% dos alunos possuem nota abaixo de 70 e 50% acima da 70, se isso for a média. Já se for a mediana, há essa interpretação, divisão ao meio. Quando os dados correspondem a uma variável quantitativa discreta, mesmo que tabulados, é simples. Eu divido o número de elementos por 2 quando for par, o número de elementos, ou quando for ímpar eu somo uma unidade e divido por 2 e sei exatamente onde se localiza a mediana. Já quando os dados estão tabulados em uma tabela de distribuição de frequências relativos a uma variável quantitativa contínua, aí o cálculo deve ser realizado por meio desta fórmula, que é um x-til, né? Esse símbolo representa a mediana. O seu cálculo é dado por limite inferior mais a posição da mediana menos a frequência acumulada da classe anterior, representada aqui por i-1, dividido pela frequência simples da classe, que multiplica h, em que h é a amplitude da classe. No nosso caso, no exemplo da frequência, que é uma distribuição em classes, que é a tabela 3, nós temos o h que vai de 10 a 10,9, de 11 a 11,9 e assim por diante. Então, a amplitude de classe, o h, é 1,9. Com relação aos demais parâmetros, os demais valores obtidos para essa fórmula, nós podemos então pensar da seguinte maneira. A posição ocupada pela mediana, que é o P, é determinada pelo número de elementos dividido por 2, se for par. Se for ímpar, número de elementos mais 1 divide por 2. Nesse exemplo, nós temos aqui 100 elementos. Então, a mediana, ela ocupa a posição 50. Posição 50 está na qual classe? Nós observamos na frequência acumulada que de 40 a 60 passa da classe 13 para a classe 14. Inicia no valor 13 e inicia no valor 14. Então, a mediana ela está na classe que varia de 14 a 14,9, né? Porque 60 elementos abaixo dela estão ali e 40 elementos abaixo estão na classe anterior. Como o 50 está acima do 40 e menor do que o 60, então a mediana está localizada na classe que vai de 14 a 14,9.
desta classe, desta linha, eu destaco ela na minha tabela de distribuição de frequências e faço o cálculo da mediana. Como? Bom, o limite inferior, o LI, é 14, a frequência simples da classe correspondente é 20, a frequência acumulada da classe imediatamente anterior é 40, a amplitude do intervalo de classe, o H, é 1,9, basta então substituir estes valores na expressão, limite inferior mais P, que é o 50, menos a frequência acumulada da classe anterior, que é 40, dividido pela frequência simples, que nesse caso é 20, que multiplica a amplitude do intervalo de classe, que nesse caso é 1,9. Fazendo esse cálculo, o resultado corresponde à mediana. Lembrando que não necessariamente a mediana é um valor assumido no conjunto, mas é um valor que representa o centro do conjunto. A terceira medida de tendência central é denominada moda. Bom, como o próprio nome diz, né, o que está na moda é o que é frequente. Em estatística, moda é o valor que ocorre com maior frequência. É o valor associado a maior frequência, o que mais apareceu no conjunto em análise. Bom, quando a variável é quantitativa discreta, é simples, basta que se observar na coluna da frequência simples, né, qual a maior frequência simples e o valor da variável que corresponde a essa frequência simples maior dentre as demais, esse valor é a moda. Se houver valores mais de uma frequência com o mesmo valor e esse valor é o maior. Nesse caso, nós dizemos que os dados têm um comportamento bimodal, quando se repete a moda, em duas categorias, ou trimodal ou multimodal com mais de 3 modas, mais de 3 classes modais. No caso da frequência simples, no caso da distribuição de frequências para variável quantitativa contínua, o valor da moda segue uma representação dada por esta fórmula. MO, moda, igual limite inferior mais D1 sobre D1 mais D2 vezes H. Bom, primeira coisa que nós temos que se centrar, então, é no conceito de moda. O que é moda? É o valor com maior frequência simples. Então, eu procuro na minha tabela que está lá representada as frequências simples, o maior valor na frequência simples. Nesse maior valor eu destaco a linha e extraio os valores desta linha. Quem é o LI? É o limite inferior daquela classe que possui a maior frequência. Mas quem é o D1? É quanto se desviou a frequência modal da frequência imediatamente anterior. E quem é o D2? D2 é quanto se desviou a frequência da classe modal e a classe imediatamente posterior. Ou seja, eu pego a frequência menos a anterior, D1. Frequência menos o posterior, D2. Assim eu tenho os valores de D1 e D2. E H é a amplitude de classe que nós já calculamos, já utilizamos no cálculo da mediana. Os demais parâmetros utilizados dizem respeito à dispersão dos dados. Percebam que no exemplo de notas, eu posso ter uma turma com média 7 e com uma determinada dispersão em relação ao valor 7, e uma outra turma com média 7, mas com outra dispersão em relação ao valor 7. Então, além de uma medida de tendência central para representar dados, é necessário a representação pela dispersão. O que vem a ser essa dispersão? Bem, aqui nós temos então, parâmetros de variabilidade ou dispersão indicam se os dados numéricos estão próximos entre si ou se estão muito dispersos. Existem várias medidas que podem representar esta dispersão. A mais comum é a variância ou o desvio padrão. O símbolo utilizado para representar a variância é a letra grega sigma e tem um quadrado. Para a amostra é utilizada a letra S ao invés da letra sigma.
mas basicamente é o mesmo cálculo, a mesma ideia. E o desvio padrão, nesse caso, ou é o sigma sem o quadrado, ou é o S sem o quadrado, que corresponde à raiz quadrada da variância. Bom, a variância, como está colocado aqui, a variância de uma amostra, S quadrado, por se tratar de uma amostra, é definida como a média das diferenças quadráticas de n valores em relação à sua média aritmética. A ideia é a seguinte: você analisa um valor em particular e observa em quanto ele se desviou da média. Por exemplo, se a média da turma foi 7 e a minha nota foi 6, eu me desviei da média em uma unidade, negativa. Se a minha nota foi 8, eu me desviei da média, que é 7, em uma unidade, porém positiva. Como para analisar a dispersão, eu tenho que levar em consideração a dispersão de todo o conjunto, ao somar a dispersão negativa com a dispersão positiva, o menos 1 e o mais 1, eu tenho um cancelamento subtrativo. Isso pode transmitir a ideia equivocada de que não houve dispersão, que todo mundo tirou a mesma nota. Para se contornar isso, ao se somar os desvios de cada elemento, se eleva ao quadrado. Por isso, a representação da variância assume o quadrado. Então, eu levo cada desvio ao quadrado e somo. E depois extraio a média dos desvios. Essa é a ideia da variância. Porém, ao se contornar o problema de cancelamento subtrativo, há uma alteração na unidade padrão. Por exemplo, se eu estou interessado em trabalhar com altura em centímetros, quando eu elevo ao quadrado, eu tenho centímetros quadrados. Então, ao pé da letra, o valor da variância não corresponde à unidade padrão dos meus dados. A maneira de se voltar, então, para a unidade padrão é se extrair a raiz quadrada. Então, eu tenho dois mecanismos. Um se eleva ao quadrado para evitar o cancelamento e dois, extrai a raiz depois do resultado para se voltar à unidade padrão em que os dados estão representados. Com relação ao denominador, para o cálculo da variância, é interessante se observar que quando o número de dados é pequeno, representa uma amostra com um número pequeno, se utiliza o denominador, ao invés de se calcular n na divisão, n menos 1. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 alunos, ao invés de dividir por 10, eu divido por 9. Tá? O padrão utilizado é de 30. Né? Um n maior que 30, eu utilizo o valor próprio para dividir. Um n menor que 30, eu subtraio uma unidade para se fazer o cálculo da variância. Bem, o desvio padrão, então a ideia é simples. Basta extrair a raiz quadrada da variância. Com isso, eu vou ter uma representação com relação à dispersão dos meus dados ao entorno da média. A variância não tem a mesma magnitude, é isso que está explicado aqui com relação ao desvio padrão. Ao final dos cálculos, então nós temos duas medidas que são muito utilizadas, a média e o desvio padrão. Uma te traz um valor de tendência central, outro te traz informação com relação à dispersão. Ao se fazer a razão entre o desvio padrão e a média, nós temos o chamado coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação, normalmente, ele é representado em percentual. Para isso, basta multiplicar pelo 100%. O exemplo 4, ele traz aqui um cálculo do coeficiente de variação encontrados nos lagos A e B com relação à amostra e o número de peixes. Então vejam só, a primeira amostra obtida foi de 8 peixes, a segunda amostra obtida no lago A foi de 9 peixes e assim por diante. Esse número, essas 8 coletas, 8 amostras obtidas no lago A, o procedimento foi repetido no lago B e foram extraídos 8 amostras do lago B, sendo que a primeira amostra do lago B resultou em 7 peixes, 7 unidades,
a segunda amostra 3 unidades e assim por diante. Bem, como nós faríamos então uma análise com relação à variação? O que variou mais? O que é mais constante? O que é menos constante? Qual é a amostra mais dispersa? Qual é a amostra mais homogênea em relação à quantidade de elementos que compõem cada classe, cada categoria, cada amostra, né? Então, para isso, nós temos, primeiro, de elevar ao quadrado. Por quê? Para ele evitar aquele problema do cancelamento subtrativo. Ambas as colunas foram elevadas ao quadrado. 8 ao quadrado, 9 ao quadrado, no lago A, no lago B, 7 ao quadrado, 3 ao quadrado e assim por diante. E são somados esses valores, tanto do valor da variável quanto o valor do quadrado da variável. A partir dessas somas, aqui representadas no exemplo 4, é realizado a variância para o lago A e a variância para o lago B. De que forma? Basta subtrair, né, fazer a diferença entre o 684, que é a soma do quadrado da variável, e o quadrado da soma. Então veja que tem diferença entre se somar e elevar ao quadrado, ou se elevar ao quadrado primeiro e depois somar. Então nós fazemos essa diferença, que isso nos dá então 684 menos 72 ao quadrado e a média disso. Por que a média disso? Porque são 8 extrações, 8 amostras, né? Então dividido por 8. Ao se fazer então esse cálculo aqui, e esta fórmula ela está representada no cálculo da variância, nessa teoria na página anterior. Então, nós temos o valor aqui de 5,14. Ao extrair a raiz quadrada desse valor, nós temos o valor 2,27. Então, veja que o desvio padrão do lago A é 2,27. De modo análogo, o desvio padrão do lago B é de 4,84. Bom, o desvio padrão em si, ele não permite uma comparação direta. O que é feito é o cálculo do coeficiente de variação. O coeficiente de variação nada mais é do que a divisão entre o desvio padrão e a média. Então, para ambos os lagos, né, é calculada a média, que nesse caso a média é a mesma, é 9, fazendo essa divisão e multiplicando por 100%, nós temos o coeficiente de variação do lago A de 25,2% e o coeficiente de variação do lago B de 53,8%. Então, embora as médias sejam iguais para ambos os lagos, o lago B ele possui uma variação muito maior, 53,8% é o seu coeficiente de variação, ao passo que o coeficiente de variação do lago A é de 25,2. Bom, em resumo, então, nesta temática de estudo de hoje, nós vimos o quê? Como organizar dados em distribuição de frequências ou tabular, como representar graficamente por meio de um histograma e como se extrair parâmetros numéricos, que são funções em função dos valores tabulados, que foram as medidas de tendência central, as medidas de posição, nesse caso a mediana corresponde a uma posição, e as medidas de dispersão, em suma, o coeficiente de variação. Bons estudos a todos!